sei se os irmãos sabem, os irmãos certamente sabem, mas talvez os visitantes não saibam. A nossa igreja tem um projeto muito legal que chama Celebrando a Recuperação. Ele funciona de quinta-feira e o Celebrando faz uma coisa que a gente geralmente não faz aqui na hora do culto, que é uma mensagem um pouco mais direcionada para pessoas que tenham problemas interiores, ou talvez alguma dificuldade, ou algum desafio maior, e que talvez ele não esteja encontrando uma cura pelos mecanismos tradicionais de cura. Nós temos vários mecanismos de cura, por exemplo, a oração e a leitura da palavra. Oração e leitura da palavra são curadoras na nossa vida, mas é verdade que muitas vezes essas coisas não curam. Às vezes precisa de outras coisas. E irmãos, o próprio Deus colocou diante de nós essas outras coisas. Tem muita coisa que não foi, na minha vida não foi curado através da oração e da leitura da palavra. Eu precisei, por exemplo, de pessoas, de amigos, de irmãos queridos que me abraçaram. Eu precisei de pais que foram pessoas amorosas, que me ensinaram a palavra de Deus, que caminharam comigo, que me abençoaram. Eu precisei de viajar muitas vezes, de ter momentos onde eu pude relaxar, onde eu pude meditar. Eu precisei de muitas experiências na minha vida. Então, o Celebrando, ele é mais ou menos isso. É aquelas pessoas que às vezes encontram dificuldades de encontrar cura nos mecanismos tradicionais de cura. Então a gente encontra aqui um ambiente seguro, onde a gente pode falar da dor, da dificuldade, da luta, aquilo que talvez a gente esteja passando, dores que talvez sejam persistentes em nossa vida. O Celebrando é voltado então para esse tipo de questão em nossas vidas, e ele tem abençoado muitas pessoas. Então, se você acha que é bacana, e se você acha que pode contribuir positivamente na sua vida, a nossa reunião funciona às quintas-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? E será uma alegria se você puder estar com a gente, conhecer o projeto, né? Eu acho que todos deveriam conhecê-lo, indicá-lo, inclusive, a muitas pessoas que sofrem, né? Problemas e dificuldades interiores, e que nós poderíamos indicar. Na minha igreja tem um projeto muito legal, e você poderia ir lá e conversar com o pessoal, e seria uma bênção, e o irmão assim poderia abençoar pessoas que você conhece. Irmãos, o Celebrando é isso, e há muito o que falar sobre ele, mas vocês precisam conhecê-lo pessoalmente. E eu quero falar um pouquinho sobre ele hoje, aqui em 2 aos Coríntios. Eu quero ler 2 aos Coríntios capítulo 5, e eu vou ler o versículo 18 em diante. 2 aos Coríntios, capítulo 5, começando do versículo 18. Olha que bonito o texto onde Paulo nos fala que somos agentes da reconciliação de Deus. Diz assim o texto: mas todas estas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A gente tem ouvido muito falar dessas guerras, né? Guerras, por exemplo, que estão acontecendo lá entre Israel e Hamas, e entre a Rússia e a Ucrânia. E uma coisa que a gente tem visto nesse momento de guerras é que aparecem alguns agentes de reconciliação. Então nós tivemos vários deles, inclusive o presidente do Brasil, ele tentou durante algum período servir de conciliador entre as nações, entre essas nações, fazendo planos, por exemplo, né, para que essas nações pudessem então se reconciliar e voltar então a ter um convívio mais pacífico. Existem vários, os Estados Unidos tentaram, outros países tentaram, o Catar tentou, muitos países tentaram servir como agentes. Parece-me que até agora ninguém ainda conseguiu. A gente sempre escuta falar que alguma pessoa ou algum país tem um plano de reconciliação, mas pelo que eu estou vendo até agora nenhum plano funcionou. Essas pessoas e países que tentaram servir como intermediários nesses conflitos, a gente pode dizer que eles são agentes de reconciliação. E nesse sentido eles fazem o mesmo papel que a igreja faz no mundo. A igreja é um agente de reconciliação. A igreja vai a um lugar onde as pessoas passam por lutas, dificuldades, onde existem conflitos,
E aí a igreja, o papel dela é suavizar esses conflitos. A igreja tem como papel trazer solução para esses conflitos. E esse é o nosso papel, inclusive, como igreja. E esse é o papel do Celebrando a Recuperação, inclusive. De uma forma muito especial e muito bonita, o Celebrando ele é um agente de reconciliação. Que tipo de reconciliação a igreja promove? Pelo menos 3 tipos. O primeiro e o mais importante é uma reconciliação com Deus. Com Deus. Porque todos os homens são pecadores e todos estão afastados de Deus, e a Bíblia é muito clara quanto a isso. Então a pessoa, em algum momento de sua vida, ele tem que fazer uma decisão positiva de voltar para Deus, de aceitar Deus novamente, de receber Deus de novo, porque originalmente ninguém tem Deus na sua vida. Originalmente todos somos pecadores e todos estamos afastados de Deus, então todos precisamos nos reconciliar com Deus. Alguns ouviram o chamado de Deus e estão aqui, estão por aí, mas muitos ainda não atenderam o chamado, ainda são inimigos de Deus. Inimigos da palavra de Deus, não querem Deus em sua vida. Pois muito bem, nós somos agentes dessa reconciliação, ou seja, nós enviamos ao mundo uma proposta, um plano, e não fomos nós que arquitetamos o plano está pronto, mas nós apresentamos ao mundo um plano de reconciliação do mundo com Deus. O segundo nível de reconciliação é a reconciliação entre as pessoas. É quando você pega uma pessoa e você faz com que ela se torne novamente amiga de outra pessoa, irmã de outra pessoa, onde você une corações, reúne laços. Então a igreja também prega a mensagem de amor entre as pessoas, para que pessoas que vivem brigando entre si, pessoas que vivem em discussão, em conflito, eles possam se reagrupar novamente, refazer esta união. Um salmo fala que é bom e agradável diante do Senhor que os irmãos vivam em união. E é isso que a igreja faz. A igreja tenta reunir pessoas que até então estavam discordes, estavam em conflito. E o nosso papel como agentes de reconciliação é fazer com que as pessoas voltem até essa comunhão, essa reconciliação umas com as outras. E o último nível de reconciliação é a reconciliação interior, a reconciliação do próprio coração. Porque todos nós estamos cindidos dentro de nós mesmos. Nós estamos quebrados dentro de nós. O nosso coração está partido, às vezes partido em 2. Outras vezes partido em vários outros pedaços. E aí a obra de Jesus em nossa vida consiste exatamente em juntar esses pedaços de nossa vida, em fazer aquilo que está quebrado, aquilo que está indo cada coisa para o seu lado, aquilo em que falta unidade, é trazer essas coisas a uma concordância interior. E esse é o trabalho de Jesus em nosso coração. Ele nos dá unidade interior, unidade de propósito, unidade de valor, unidade de pensamento. Ele pega coisas em nossas vidas que estão dispersas e faz com que elas trabalhem de maneira harmônica dentro do nosso próprio coração. E essa unidade interior, ela é típica de quem busca o Senhor, de quem está na presença de Deus, e é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós, como agentes de reconciliação, operamos nesses 3 níveis: reconciliando pessoas com Deus, reconciliando pessoas umas com as outras, e reconciliando pessoas consigo mesmas em seus próprios corações. É isso que o Celebrando faz. O Celebrando é um agente de reconciliação. Ele pega pessoas que são inimigas de Deus, pessoas que muitas vezes estão brigadas com Deus, ou pelo menos ignoram Deus e não se importam com a presença dele, e mostra a essas pessoas como elas são importantes. É o papel da própria igreja, e é o Celebrando cumprindo o papel de servo de Deus neste mundo. Une as pessoas com Deus, une pessoas entre si, porque trazem aqui para um grupo onde são aceitos, onde são recolhidos, aonde recebem o abraço, o carinho, onde encontram irmãos verdadeiros e um ambiente seguro, onde pode falar de seus problemas, dificuldades, e não serão julgados por isso. Você pode falar o que for, e ninguém vai apontar o dedo ou vai dizer que você está certo, não, ou está errado, não. Você vai ser ouvido e vai ser respeitado, e a cura ela vai chegar de forma gradual, por passos, e por fim você vai reconciliar-se com Deus, consigo mesmo e também com os seus irmãos. Esse é o papel do Celebrando. E eu queria, nesse texto que acabamos de ler, mostrar para vocês 3 coisas importantes a respeito desse projeto. Primeiramente, ele é um projeto de Deus para a sua igreja. De Deus.
Nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 19, onde Paulo diz: versículo 18: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Deus nos deu esse ministério. Não fomos nós que inventamos. Ele foi dado por Deus. Ele foi dado para mim e foi dado para você também. O seu papel no seu lugar de trabalho, o seu papel na sua vizinhança, por onde você anda e onde você está, o seu papel é servir de um agente de reconciliação. De você fazer as pessoas se unirem consigo mesmas e com Deus, e entre elas mesmas, em seu próprio coração. Esse é um papel que nos foi dado por Deus. Deus é que nos deu, e portanto vem dele a nossa vocação. O versículo 14, ele diz o seguinte: pois o que nos motiva, disse Paulo, o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E eu quero destacar aqui a frase que Paulo diz: o que nos motiva é o amor. A igreja, ela age por amor, por amor. Parece meio piegas falar um negócio desse, não é? Amor, no mundo como que a gente vive, quer dizer que vocês amam pessoas que vocês nunca viram, pessoas que vocês nem conhecem, encontrou uma única vez e já ama. Meu querido, eu sinto muito, é assim que funciona a igreja de Cristo. O que nos motiva é o amor. Quem não entende o amor, não entende a igreja. Quem não entende o amor, não entende um servo de Deus. Não vai compreender os seus atos, o seu jeito de pensar, os seus valores interiores. Porque um servo de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é motivada por amor. O amor é o que a leva a fazer o que ela precisa fazer. É o amor acima de tudo. Eu creio que uma das grandes dificuldades que nós, como servos de Deus, temos neste mundo é exatamente o fato de que o mundo não compreende que alguém possa agir por amor de fato. Até mesmo nos agentes de reconciliação que nós temos aí, tentando acalmar essas guerras que existem no mundo, até mesmo nessas propostas existem interesses. As pessoas falavam, por exemplo, do Brasil, né? De que o presidente do Brasil, e eu acredito nisso, não é um objetivo ruim, não estamos aqui questionando isso, mas de fato há um interesse de que haveria então aquele que conseguir vai ganhar o prêmio Nobel. E já pensaram você ganhar o prêmio Nobel da Paz? Isso não é pouca coisa. Já imaginaram o poder que isso traz, um prêmio Nobel da Paz? Já imaginaram as portas que isso abre? Há interesse em tudo que as pessoas fazem. E as pessoas não podem acreditar que alguém possa agir sem interesse pessoal. Eu não ganho nada, eu vim aqui para servir, eu sou um servo. E simplesmente servir. É assim a obra de Deus em nós. É isso que Ele faz. Nós somos motivados pelo amor. O amor de Cristo é o que nos constrange. É Ele que nos move a fazer o que precisamos fazer. Somos agentes de reconciliação porque o amor de Cristo nos impulsiona. E por fim, somos agentes de reconciliação em função das necessidades deste mundo. Diz assim o versículo 20: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu acho interessante essa frase de Paulo. Nós vos suplicamos por Cristo. Paulo está dizendo, gente, eu estou dizendo a vocês, pelo amor de Deus. Eu estou quase chorando quando eu digo isso. Reconciliem-se com Deus. Por que Paulo é tão enfático? Porque ele sabe que essa é a real necessidade do mundo. O mundo tem muitos problemas, mas ele tem um problema básico. E é a raiz de todos os problemas, como aliás é a raiz de todos os problemas em nossas vidas: o pecado. O pecado está na base de tudo, tudo que fazemos de errado, absolutamente tudo. Se nós pudéssemos resolver esse único problema, e tivéssemos um remédio que pudesse curar o nosso pecado, se tivéssemos uma espécie de um antídoto, algo que conseguisse fazer frente a esse mal que existe em nossa vida, meu irmão, boa parte da sua vida teria sido resolvida. Você teria encontrado um caminho para uma cura real e verdadeira na sua vida. O pecado é o grande problema de todos nós. É o problema deste mundo, o pecado. O problema é único e a solução
também é única. E só existe um remédio para o pecado. E o remédio é Jesus Cristo. A igreja é um agente de reconciliação porque ela prega Jesus a este mundo. Ela fala deste amor. Ela fala deste remédio que cura. Ela fala desta solução única para um problema único que é o pecado que habita em nosso coração. E quando nós vamos a Jesus, nós encontramos a solução para aquilo que nos destrói. Todo crente sabe o que o destrói. A nossa vida é mais simples do que parece. Uma das coisas que é um grande problema, né? Aliás, o Celebrando vai mostrar exatamente isso, que o problema não é tão grande como você pensa. Bem, o problema é bem grande de fato, né? Pode ser grande, mas que na verdade o problema ele pode ser resumido, na verdade, em poucas questões. De fato, numa só. É você voltar a Deus. Você buscar um novo relacionamento com Deus. Você estabelecer uma nova disciplina de relacionamento com Deus. E quando você faz isso, você começa a ver toda a sua vida entrando nos eixos. Eu já falei para vocês muitas vezes isso. E que para mim foi um grande segredo na minha vida. De não ficar tentando resolver os problemas. De não ficar tentando lutar contra as muitas dificuldades, aflições que eu tenho nessa vida, pecados que se colocam diante de mim. Está tudo aí. E eu posso tentar fazer disso uma frente de batalha na minha vida, mas eu descobri que essa frente de batalha não é justa. Primeiro que eu descobri que o pecado eu jamais o venço. Eu vou lutar contra ele, posso ganhar um dia, ganho 2, mas no terceiro eu perco. Não tem jeito, eu não consigo vencer o pecado. Isso eu estou muito tranquilo com relação a isso. Mudei a minha frente de batalha, mudei a frente. Não luto mais contra o pecado, agora minha luta é contra a minha indisciplina. E eu descobri que eu conseguisse vencer a minha disciplina, eu percebi que a minha vida seria diferente. E sabe qual é a disciplina? A disciplina do meu relacionamento com Deus. É a única disciplina que importa. Por quê? Porque o pecado é o único problema que importa na minha vida. Então eu me concentro em Deus. A luta não é contra o pecado. A luta é para manter Cristo vivo em minha vida. A luta é para manter a comunhão com o Espírito Santo. Essa é a minha luta. Porque o pecado ele foge da minha mão, né? O pecado é como óleo que você põe na mão e ele escapa. Mas Jesus Cristo não, ele está lá, ele está presente. Quando você o busca, você o encontra. Quando você o tem em seu coração, você o retém de fato. E ele não sai do seu coração, ele te ama. Ele te quer e ele está contigo. Então é uma luta muito mais fácil, muito menos ingrata. Nós vamos a ele e nele nós encontramos solução para o nosso coração. Porque é possível, essa luta é possível ser ganha. A luta contra o pecado você não ganha. Eu vejo as pessoas, né? Falar, mas eu estou com dificuldade, não consigo vencer. Mas não consegue mesmo, e não vai mesmo, não vai nunca. Muda o campo de batalha. Vamos mudar o propósito. Vamos fazer um propósito de ter um tempo diário com Deus, de estar com Ele, de caminhar com Ele. Essa é a luta. Eu percebi que eu começo a buscar o pecado exatamente quando eu me afasto de Deus. Aliás, o pecado é exatamente isso. Foi falha numa outra área de minha vida, no meu relacionamento com Deus. Eu preciso me reconciliar com Ele. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Essa é a mensagem do Celebrando, a mensagem da reconciliação. E ele é um grande agente de reconciliação no reino de Deus. Mas não só o Celebrando, a igreja. Você, como um servo de Deus, é um agente de reconciliação neste mundo. E o seu papel é fazer a diferença neste mundo, mostrando às pessoas onde está o problema delas e mostrando a solução. A solução é Jesus Cristo.